O anime começa no castelo do Rei Demônio, onde heróis enfrentavam a fera. A maioria são magos, mas há um espadachim. Outro guerreiro, com magia de terra, enterra uma das pernas do Rei Demônio. O Rei Demônio se recompõe, junta energia na boca e a lança contra eles, rasgando o chão. O mago da terra cria uma rocha, dando ao espadachim uma oportunidade. Ele pula. O Rei Demônio junta energia novamente, mas os magos atacam. Ele bloqueia com a mão. O espadachim enfia sua espada. O protagonista usa choques elétricos e pede para todos atacarem. Os ataques se combinam e atravessam o Rei Demônio, que é morto com uma explosão. O protagonista pergunta, nós vencemos? Partem para a cidade, recebidos com honra. No castelo, se curvam diante do rei. O rei diz, estes 4 grandes guerreiros ajudaram o herói e derrotaram o Rei Demônio. Por isso, concedo a vocês 4 sábios do fogo, terra, vento e relâmpago o título de 4 imperadores. O protagonista pensa, o quê? 4 imperadores. Apenas famílias de alto escalão conseguem esse título. Todos recebem seus tronos. O rei coloca o trono do raio em Iftal e diz, sabe Iftal, mesmo não sendo o mais poderoso, recebeu o título de imperador. A partir de agora, pode se chamar imperador do raio. Iftal, emocionado, agradece. O rei grita, palmas para os 4 imperadores. Todos aplaudem. Iftal diz, depois de 40 anos estudando magia, meus esforços foram reconhecidos. Anos depois, Iftar está parado. Uma elfa vem por trás, mestre Iftal, o café está pronto. Ele diz, bom dia, Merlin. Mais um dia para treinar. Corta para o treinamento com crianças. O fôlego delas está curto. Iftar diz, continuem. A pedra na cabeça de uma criança cai. Ele pede foco e explica, sem concentração, não mantém o círculo mágico. Depois, diz, vamos tentar o nível 4 novamente. Merlin pergunta, por que não descansamos? Iftar diz, não se preocupe. Merlin está preocupada, pois sua condição piora. Iftal lembra de um lugar destruído, uma elfa morta e um bebê chorando. Ele pega a criança, Merlin é do clã do Rei Demônio. Quando os heróis mataram o Rei Demônio, sua mãe foi pega na devastação. Iftar diz, matei muitos do seu clã, e agora você me olha com preocupação. Depois, pede para repetirem o feitiço. Merlin diz, mestre, me ensine o nível 6. Todos se surpreendem. Iftar sorri, como sempre, Merlin, cheia de entusiasmo. Merlin diz, sou a melhor aluna do Imperador do Raio. Ele explica, qual a pressa? Os fundamentos são importantes. Merlin responde, preciso me apressar. Ela quer se provar antes que Iftar piore. A cena muda para florestas densas. Merlin está com seu cajado. Sons a deixam com medo, mas ela se recompõe. Adentra a floresta. Para perto de uma caverna e pensa, vou derrotar monstros para ser a melhor aluna. Assim, aprenderei tudo para o mestre descansar em paz. Ela entra. Depois, foge da fera-lobo. Pensa, magia de nível 4 não funcionou. Entoa, espírito do vento, una-se ao relâmpago. Nível 6, trovão. O trovão vai em direção à fera, mas ela sobrevive. Merlin fica apavorada. A fera avança e a ataca. Merlin cai ferida. A fera vai até sua frente. Ela se rende. Mas uma explosão acontece. É Iftal. Merlin ganha esperança. Iftal, com raiva, quantas vezes te falei para ficar longe? Merlin pede desculpas. Iftal diz, você tem potencial, mas está com pressa. O poder com pressa não é verdadeiro. A fera está atrás, mas ele continua, ainda estou ensinando. Não me interrompa. Usa nível 10 e aniquila a fera. Corta para casa. Merlin faz arroz pulão. Iftal diz, por hoje você estudou bastante. Vá dormir. Merlin vai, mas para ao ver Iftal vomitar sangue. Ele tenta se recompor. Merlin diz, já notei antes. Por isso queria aprender rápido. Iftar pensa, é por isso que se esforça. Merlin pede que ele descanse. Iftar responde, me resta pouco tempo. Merlin pergunta por que treina doente. Quero treinar alunos para o futuro. Eu queria ser o mais forte, mas nunca poderei. Merlin diz, você é o mais forte. Hoje fez nível 10 com facilidade. Iftar pensa, na batalha contra o Rei Demônio, só eu, o mais velho, lutava. No dia seguinte, um aluno bate no portão, o Imperador das Chamas completou a teoria sobre o atributo mágico. Iftar pega o papel e pensa, era considerado impossível. Ele é um gênio. Iftar diz, vale a pena testar. Convida crianças e começa com Merlin. Arranca um fio de cabelo dela. O experimento, cabelo em frascos com água mágica para cada elemento. Uma cor aparece. Iftar explica, intensidade indica o rank. Verde e azul forte são rank S em água e vento. Uma garota diz, vermelho e marrom são rank C. Iftar concorda e pensa, sei o atributo de Merlin. Os resultados estão corretos. Agora saberemos assim que nascerem no que são melhores.
Ele diz, agora é minha vez. Merlin diz, não precisa, você é um dos 4 imperadores. As crianças querem ver. Iftar fica curioso. O resultado surpreende, nenhuma cor. O garoto lê, não ter cor significa não ter talento. Iftar pensa, não ter atributo significa que nenhum espírito te abençoará. Merlin diz, vamos tentar de novo. Ele tenta várias vezes, sempre o mesmo resultado. Iftar diz, demorei mais que os outros. Foi só esforço. É por isso que não derrotei o segundo imperador. Não tinha atributo natural. A tensão agrava sua doença. Dias depois, piora. Merlin traz água, mas ele a proíbe de entrar. Quando a tosse para, ele pensa, não superei a parede do talento. Perdi todos os desejos. Desde o começo não tinha nenhum. Quão inútil sou. Pensei que chegaria com esforço. Estou decepcionado. Sua respiração para. Além dele, ela não tem ninguém. Detalhes mostram que este é seu segundo renascimento. A cena corta para a deusa. Ele diz, isso foi há 50 anos. A deusa diz, sua tabela de atributos sem fim lhe deu poder para continuar. Iftar diz, então é por isso que nunca desisti. A deusa diz, é hora da segunda reencarnação. Pode ganhar 2 habilidades. Que tal crescimento 2x? Iftar responde, não. Meu conhecimento já basta. A deusa diz, você alcançou os 4 imperadores sem atributo, por sua força. Iftar diz, não sei se chegarei tão longe. A deusa sorri, pronto. Iftar estava pronto. Iftar reencarna em uma criança. Recupera a consciência e diz, minhas memórias estão aqui. Vê um espelho e diz, sou Iftar, o imperador do raio. O nome da criança também é Iftar. Sua mãe o abraça forte e diz, bom dia, Iftar, dormiu bem. Corta para o café. Ele pensa, estou na terceira vida. Quando tinha 4 anos, comecei a lembrar do velho Iftar. Hoje me lembrei do teste de atributo. Lá fora, coloca 4 copos e começa. O resultado, nenhuma cor. Ele pensa, talvez, no nível 10, chegarei ao limite. Um dragão passa voando. Iftar se surpreende. Cavaleiros o perseguem. Iftar começa a persegui-lo, mas tenho só 4 anos. Lembrei da magia que criei. Nível 10 Iftar. O feitiço é ativado e lança um trovão sobre o dragão. Iftar, surpreso, diz, consegui. Os cavaleiros dizem, caiu um raio sobre ele. Iftar diz, com apenas 4 anos, já posso usar o atributo da vida anterior. Mostrando uma cena de um local onde Iftar, depois de ler muitos livros, diz que já se passaram 3 anos desde que renasceu nesse corpo, e que pesquisou bastante e descobriu que o mundo em que está agora é o mesmo de antes, mas 400 anos no futuro. Então vemos uma cena matinal, onde alguém do lado de fora do portão de Iftar deseja bom dia. A mãe de Iftar vê a pessoa e o convida para entrar, agradecendo por ele ter vindo de tão longe. O homem entrega um envelope e diz que é seu irmão mais novo, então ela não precisa se preocupar, e dá dinheiro para o mês. Descobrimos por Iftar que o homem é seu irmão Fraser. Fraser pergunta a Iftar como ele está, e Iftar diz que está ótimo. Fraser vê os livros na frente dele e comenta que é impressionante uma criança tão nova ler livros tão difíceis. Iftar responde que são realmente interessantes. Fraser ri e diz que na próxima vez trará alguns de presente. Iftar fica tão feliz que começa a gritar. Enquanto isso, sua mãe pergunta a Fraser se ele pode dizer quem é o pai de Iftar. Fraser concorda e começa a explicar que ele ainda não entende completamente o que está sendo dito, mas não há dúvida de que ele se tornará um especialista em breve, e o pai ficará muito feliz. Iftar pergunta a Fraser quando poderá conhecer seu pai. Fraser fica desconfortável, mas diz que precisa se desculpar, que seu pai está muito ocupado. Iftar fica triste, mas pensa que nunca conheceu seu pai, o Duque Korkut, uma figura importante no mundo mágico do reino de Arjun. Ele é descendente de sua forma anterior, o Imperador Relâmpago, e Iftar está ansioso para saber como ele é. Mas sua mãe não tem aptidão mágica, então as outras esposas e amantes de seu pai não gostam dela. Por isso, Iftar se pergunta por que seu pai teria um filho com uma mulher sem aptidão, e a esposa de seu pai não gosta tanto deles que os mandou viver em uma área deserta. A família de seu pai não o considera seu filho, então ele nunca pôde conhecê-lo. Vendo tão triste, Fraser o consola, pedindo desculpas, mas diz que falará com o pai sobre isso. Iftar pensa que Fraser, o segundo filho da esposa do Duque, sentiu pena dele e por isso cuida dele, e que Fraser é gentil. Fraser pergunta à mãe se pode ajudar com mais alguma coisa, e ela recusa, dizendo que está tudo bem, e pergunta se ele quer chá. Iftar pensa que, não importa o que aconteça, ele quer aprender magia novamente. Depois de um tempo, Fraser toma chá e pergunta a Iftar o que ele quer fazer no futuro com tantos estudos. Iftar fica feliz e conta tudo, que é descendente de um lendário mago e que, quando fizer 15 anos, quer ir para a academia de magia na capital. Sua mãe o interrompe, dizendo que ele é como ela, sem aptidão mágica. Iftar pensa que já sabia disso. Sua mãe então diz que está pensando em ele aprender esgrima e ir para uma escola militar. Iftar começa a entrar em pânico.
Fraser fica muito feliz e diz que é uma ótima ideia, que ele mesmo foi o melhor da turma na escola militar, e que espadachins mágicos são raros, então os militares cuidarão bem dele. Ele também diz que tem tempo livre hoje e quer ver como Iftar se sai com uma espada. Iftar tenta se soltar, mas sua mãe concorda. A cena vai para fora, onde Iftar pratica esgrima com toda a força. Fraser o orienta a colocar mais força nos pulsos, e elogia sua aptidão. Iftar, cansado, pensa que agora entende por que queriam que ele fosse para a escola militar, provavelmente estão preocupados com sua falta de aptidão mágica. Fraser aponta seus defeitos, dizendo que quando ele traz a espada para baixo, fica muito tenso. Iftar o interrompe e diz que quer ir para a academia de magia. Fraser, decepcionado, explica que algumas pessoas são boas em certas coisas e ruins em outras. Iftar diz que sabe que não tem aptidão, mas tem mana e pode usar magia, então quer ir aconteça o que acontecer. Ele pensa que, se for à academia, encontrará alguma pista para quebrar seus limites mágicos. Ouvindo sua teimosia, Fraser desiste e propõe, se Iftar conseguir replicar a magia que ele vai mostrar agora, ele mesmo o recomendará para a academia. Iftar fica radiante e agradece. Fraser, vendo tão feliz, pensa tristemente que é difícil, mas espera que isso o ajude a ver a realidade. Ele então começa a conjurar, poder do vento, conceda-me sua bênção. Nível 2, lâmina de vento. Uma lâmina de vento corta uma árvore completamente. Fraser fica exausto e se gaba. Iftar pergunta se é só isso. Fraser fica chocado, mas antes que termine, Iftar mostra seu próprio poder, destruindo o local. Fraser fica ainda mais surpreso, pensando que uma criança de 7 anos está fazendo magia sem encantamento. Ele pergunta se Iftar foi o autor. Iftar se desculpa, dizendo que queria copiar a magia de Fraser, mas saiu algo próximo ao nível 4. Fraser fica boquiaberto, dizendo que isso é magia ultra avançada. Iftar explica que não pode contar sobre sua reencarnação, mas que está adaptando o poder mágico ao seu corpo atual, e que pode fazer até o nível 10. Fraser fica tão surpreso que desmaia. Iftar, vendo a condição do irmão, entra em pânico. Ele pensa que nunca viu ninguém usar magia nesta vida, mas a reação de Fraser indica que algo está errado. Já é noite, e Fraser ainda está desmaiado. Iftar, estudando magia, pensa que a cultura mágica declinou muito. Fraser acorda gritando o nome de Iftar, e Iftar começa a atuar, dizendo que ele usou uma magia poderosa para arrancar uma árvore e um pedaço atingiu sua cabeça. Fraser ri de forma estranha e diz que deve ter sido isso. Iftar decide estudar em segredo e fingir que irá para a escola militar. No dia seguinte, Iftar ataca Fraser com sua espada, mas Fraser o derrota facilmente. Iftar pensa que não quer ir para a escola militar, mas sua aptidão incontrolável de sua vida anterior mudou sua personalidade, e quanto mais perde, mais raiva sente. Ele grita que quer tentar mais uma vez. A luta continua por muito tempo. Dias depois, Iftar está em um penhasco e pensa que, até os 10 anos, começou a querer ser tão forte em artes marciais que superasse a magia. Ele ouve Fraser o chamando para o treino. Fraser diz que trouxe um treinador especial, o Sr. Moraria, ex-comandante dos Cavaleiros do Reino de Arjun. Iftar o cumprimenta, mas Moraria diz que ele pode atacar como quiser. Iftar pensa que ele parece muito forte e não vê oportunidade. Moraria se aproxima e diz que se Iftar não atacar, ele virá até ele. Iftar desvia de seu ataque mortal e pensa que ele é muito rápido. Moraria diz que sua resposta é lenta. Iftar usa um incremento de habilidade física e vai direto para cima dele. Moraria desvia do ataque e diz que entende por que Fraser o recomendou. Fraser explica que, quando Iftar segura a espada, uma pequena energia mágica flui para suas mãos, e ele controla sua mana com facilidade surpreendente. Moraria ri e diz que é absurdo dizer que Iftar não pode usar magia. Iftar fica com raiva e pensa que poderia vencer com magia, mas quer vencê-lo em combate corpo a corpo. Ele se aproxima, Moraria ataca, mas Iftar bloqueia, embora fique exausto. Moraria diz que ele tem falta de talento, altura e músculos. Iftar, com raiva, vira a espada de lado e derruba Moraria. Fraser fica feliz. Moraria se levanta, elogia Iftar e diz que ele passou no teste. Fraser explica que Moraria é o diretor da Escola de Ciência Militar de Arjun. Iftar fica chocado. Fraser diz que aos 15 anos ele será um estudante da escola militar. Anos depois, Fraser diz que vai chover e pergunta onde Iftar está. Sua mãe diz que ele nunca volta, mesmo com mau tempo. A cena corta para Iftar, já mais velho, conjurando um feitiço de nível 10 e criando uma grande cratera. Iftar comenta que dias chuvosos são bons para praticar magia sem ser notado. Fraser aparece, assustado, pergunta se ele está bem. Iftar diz que sim. Fraser diz que no ano que vem ele vai para a escola militar, e Iftar concorda. Iftar pensa que, após o exame de admissão, foi decidido que ele iria para a escola militar, mas ele tem 14 anos, e quando fizer 15, vai fugir para a academia de magia por conta própria. Fraser diz que tem uma boa notícia, o pai quer conhecer Iftar. A mãe fica emocionada. Iftar pensa que não vê benefício em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos, mas vendo a alegria do irmão e da mãe, ele chora e diz que está feliz por eles. A cena vai para uma mansão. Fraser diz ao pai, pai, trouxe Iftar aqui. Iftar se adianta e diz, olá,
Pai, sou Iftal e sempre quis te conhecer. O Duque Korkut diz para chamá-lo de Duque Korkut, que ele nunca o reconheceu, mas ele mancha o nome da família. Iftal fica surpreso. O Duque diz que Iftal é descendente do Imperador Relâmpago e mesmo assim não tem aptidão mágica. Iftal vê um retrato e pensa que quer ir para casa. O Duque diz que ouviu que Iftal recebeu um convite para a escola militar, e que isso é ótimo, pois agora não precisará mais pagar por sua alimentação, já que terá comida e moradia gratuitas. Iftal fica desapontado. O Duque então diz que, já que aceitou Iftal, as pessoas pensarão que ele é parte da família, então ele deve ver se Iftal é forte o suficiente para não passar vergonha. A esposa do Duque ri e diz que quer dar uma lição nele. Fraser tenta explicar, mas o Duque não o ouve. Iftal, sério, pensa, então é assim. A situação piora quando Orkot pede um favor ao filho Yuin. Ele explica que, mesmo tendo Iftal por capricho, as pessoas vão pensar que ele é da família. Então precisa ver se ele é forte o bastante para não passar vergonha na escola militar. Joaquim sorri, entendendo que precisa dar uma lição no cachorro. Fazier tenta protestar, mas Iftal finalmente entende do que se trata. Sem perder tempo, vão ao jardim. Frazier avisa Iftal para ter cuidado, mesmo sendo uma batalha simulada. Joaquim teve as melhores notas em esgrima, sendo muito habilidoso. Antes da batalha, Fazier pede que Iftal se renda se sentir que não pode vencer. Iftal concorda, mas pensa que não tem escolha. Yuin joga uma espada de madeira nele, e Iftal percebe o quão pesada e Yuin explica que é uma espada de madeira dura, capaz de quebrar ossos. Ele sorri e diz que Iftal sabe o que isso significa, mas Iftal não tem ideia. Yuin perde a paciência e chama ele e a mãe de indecis. Diz que, como filho mais velho, vai ensinar uma lição a eles, porque ninguém o suporta. Afirma que a mãe de Iftal não tem aptidão mágica e implorou para tê-lo, mas ele também não tem. Joaquim diz que a mãe dele trouxe vergonha à família, e que gostaria de matá-la, mas vai se contentar em matá-lo. Antes da batalha, Joaquim dá a ele uma desvantagem para atacar primeiro. Iftal fica em silêncio, mas mal contém a raiva por esses dois serem seus descendentes. Ele ataca Joaquim de frente com a espada. Joaquim mal reage, sendo pego desprevenido. Iftal continua atacando, fazendo Joaquim recuar, intimidado. Isso confunde Iftal, que se pergunta se Joaquim realmente sabe usar uma espada. Após várias tentativas, Joaquim bloqueia um movimento e zomba dele. Mas Iftal ativa o aprimoramento físico e o domina. Joaquim entra em pânico, sem conseguir acompanhar sua força. Iftal quebra sua espada e o acerta no rosto, quebrando seu nariz. Enquanto Joaquim está caído, Iftal avisa que se insultar sua mãe novamente, o matará. Depois, volta ao normal e diz à mãe que podem ir. Ivan fica chocada e pergunta se ele é o mesmo Iftal. Iftal garante que sim, e ela acredita. Antes de sair, Iftal agradece ao pai, que se encolhe ao olhá-lo, aterrorizado. Orkot dispensa e deseja boa sorte na escola militar. 2 semanas depois, Iftal vive em paz com sua mãe, embora esperasse retaliação. A paz termina quando Fazier aparece com um bebê. Vemos o que aconteceu antes. Fazier informa que os Cavaleiros Sagrados e o Exército de Azul partiram para a batalha, e cabe a eles e a Guarda Real defender a capital. Maria pergunta se precisam trazer crianças da escola militar, e Frazier confirma, pois a facção do ministro planeja assassinar o príncipe. Moria se choca. Um guarda irrompe dizendo que bárbaros do sul atacam a capital. Houve uma explosão. Frazier ordena proteger o príncipe e age rápido. Ele acaba na casa de Ira, pedindo desculpas e explicando que foi repentino e era o único lugar seguro. Iftal avalia a situação. O segundo filho do último rei era mais talentoso e é o rei atual, enquanto o mais velho é o ministro. O segundo não tinha herdeiros, e o mais velho quase herdaria, mas o rei atual teve um filho, e agora o ministro quer matá-lo. Algo não se encaixa, então Iftal pergunta como os bárbaros entraram na capital com as defesas reforçadas. Frazier acredita que o pai deles está por trás disso, pois se o trono mudar, ele será o mais beneficiado. Eles não podem voltar à capital, então precisam cruzar a fronteira para levar o príncipe ao exército principal. Frazier e Moria partem com o príncipe ao pôr do sol, e Iftal pede para ir com eles. Moria aceita, dizendo que precisam de ajuda. Iftal lembra que o então rei os ajudou na batalha contra o demônio há 400 anos, então tem o dever de proteger o país. Ira chora, e Iftal se despede. No dia seguinte, seguem com Moria e Fazier pela floresta Nil até as planícies Morares, em direção à fronteira. Iftal acha estranho não haver animais e tudo estar silencioso. Frazier e Moria concordam, e ouvem trovões. Sabem que o melhor é sair da floresta rapidamente. Correm sem parar até a borda, mas Fazier-os para ver um exército esperando por eles. Era a divisão de magos do Duque, liderada por Orkot. Iftal avisa que o caminho atrás está pegando fogo. Fazier entende que incendiaram a floresta para expulsá-los. Moria sabe que não tem para onde correr. Frazier decide convencer o pai a recuar, acreditando que ele não é tão ruim. Sai com as mãos levantadas, pedindo diálogo. Orkot não responde, mas Frazier insiste que ainda há tempo. Joaquim pergunta o que fazer, e Orkot vai falar com o filho. Fazier se anima, mas Orkot diz que ele só está em seu caminho.
Usa um dispositivo mágico para dar um choque em Frazier, nocauteando Orcott e manda a divisão queimar tudo, sem se importar com o filho. Moria vê a formação ritual e explica que é o feitiço mais poderoso, nível 6, Eftal. Eftal corre para salvar Frazier, mas Moria o impede. Uma explosão incendeia tudo, e Frazier desaparece. Eftal não acredita que o pai fez isso ao próprio filho, que só protegia um bebê. Lembrando do irmão, sua raiva explode. Moria se preocupa com a mudança em Eftal. Ele para de fingir e diz que vai ensinar o que é magia de verdade. Moria o avisa, mas Eftal se aproxima do fogo e lança coitis, nível 9, congelando a floresta e o chão. A divisão de magos fica chocada. Orcott não entende. Eftal percebe que nunca viram alguém lançar um feitiço assim sozinho. Admite que magia de água não é sua especialidade, mas eles não conseguiram pará-lo. Isso o irrita, pois ensinou seus filhos a usar magia. Orcott percebe que Eftal entra em pânico e ordena que mostrem o terror da divisão mágica. Os magos lançam flecha explosiva, nível 5. Eftal não se move e fica ileso. A divisão se aterroriza. Eftal explica que tem um círculo de defesa sempre ativo e se irrita com a ignorância deles. Orcott manda usar o ataque mais forte, nível 6, Eftal. Eftal diz que é insultante ter seu nome usado assim e contra-ataca com guarda mágica extra, nível 7, anulando o ataque. Os magos congelam de medo. Eftal zomba deles, desaparece e ataca um por um com sua espada. Sente-se feliz por Frazier tê-lo treinado, pois gosta de esgrima. Usa bomba de tumulto, nível 2, na espada e transforma um mago em cinzas. Os magos fogem, mas Eftal pergunta se a mãe deles não ensinou a não virar as costas. Lança um feitiço que reúne nuvens escuras, e os magos param ao verem que ele controla o clima, usando magia perdida. Eftal diz que não são nuvens comuns, pois sua magia controla o próprio relâmpago. Lança seu feitiço original, nível 10, Eftal, aniquilando toda a divisão e o campo de batalha, exceto Orcott e seu filho, protegidos por uma barreira. Iokin o repreende, mas Eftal o coloca para dormir. Orcott fica aterrorizado, mas se defende. Eftal o acusa de tentar assassinar o príncipe. Orcott o ameaça, mas Eftal dá um choque nele, sem piedade para quem mataria o próprio filho. O golpe falha, e Orcott e Iokin são executados. Eftal se alegra ao ver Frazier vivo, se recuperando. Corre até ele e pergunta se está bem. Frazier agradece e diz que um colar de família o salvou. Eftal reconhece a guarda de Oberon, que era sua. Frazier diz que deve sua vida ao Imperador do Relâmpago. Eftal se emociona e o abraça. Depois, a linhagem de Orcott permaneceu, e Frazier assumiu a casa. Eftal mostra a Frazier e Moria seu poder, lança explosão maligna e erva do caos, nível 7, dividindo uma montanha ao meio. Frazier fica surpreso e percebe a verdadeira força do irmão. Eftal pede desculpas, mas Frazier o tranquiliza, dizendo que deve ter um motivo. Moria concorda e diz que não precisa revelar seus segredos. Eftal pensa na deusa e sabe que não pode contar sobre a reencarnação. Eles combinam de manter o segredo entre os três. Frazier pergunta o que Eftal fará. Eftal diz que quer ir para a escola de magia. Moria não entende, dado seu poder, mas Eftal confirma que quer ficar mais forte em um lugar equipado para isso e seguir o caminho da magia. Frazier vê sua determinação e não se opõe. Moria aceita e dá um tapa em suas costas, dizendo que vai treiná-lo até os 15 anos, pois ser hábil com uma espada é sempre útil. Eftal sorri e agradece. Assim, ele dá um passo adiante no caminho da magia, planejando se tornar ainda mais forte. Aos 15, sua mãe o abraçou chorando, dizendo que ele sempre poderia voltar para casa. Eftal agradeceu por todos os anos de criação, e até Moria se emocionou, embora alegasse que era só um cisco no olho. Na hora da partida, Frazier pediu que ele não abandonasse a esgrima. Eftal fez uma reverência final e partiu, decidido a transcender seus limites e alcançar o auge da magia. Durante sua jornada, ele chegou a uma cidade e parou em uma casa de chá para descansar. Lá, ouviu um velho tutor de magia elogiando Edwards, conhecido como da Chama Louca, um mago de 20 anos e ranqueia na guilda dos aventureiros, agradecendo por ter um mago tão famoso visitando o interior. O tutor esperava que Edwards ensinasse magia de verdade para seus alunos. No entanto, Edwards o interrompeu com grosseria, dizendo para não falarem com ele sem permissão, pois estava lendo. Quando o tutor se desculpou, Edwards afirmou que esperava que ele entendesse a diferença de valor entre um segundo da vida dele e a sua. O pobre velho continuou se desculpando, e Edwards lembrou que, aos 20, era rank A, enquanto o tutor, aos 50, ainda era rank C, servindo apenas para ensinar crianças no interior, ou seja, o máximo que ele servia era como lixo. Apesar das ofensas, o tutor se desculpou por incomodá-lo e mencionou o banquete preparado para aquela noite. Edwards não o deixou terminar, puxou sua escrava demônio pelas correntes e explicou que hoje era um dia especial, a marca de escrava terminaria de se fixar no corpo da garota. O velho entendeu a insinuação, e Eftal também, sentindo tanto nojo que quase vomitou, lembrando que Merlin teria sofrido o mesmo destino se ele não a tivesse acolhido quando bebê. Um aldeão entrou correndo no estabelecimento, gritando que um orc gigante aparecerá na cidade. Todos entraram em pânico, pois nem a guilda local podia lidar com aquilo. O tutor tentou acalmar a multidão, lembrando que Edwards, o rank A, estava ali.
Edwards aproveitou para se gabar, dizendo que um orc gigante era apenas uma criatura de rank B alto, uma forma de vida inferior insignificante para alguém como ele, e Eftal percebeu que mesmo 400 anos no futuro, rank ainda impressionava. Quando Edwards se aproximou, lançou seu feitiço mais poderoso, uma chama sagrada de nível 4, que acertou o orc em cheio. Todos comemoraram, mas, ao dispersar a fumaça, o orc estava ileso, era um orc berserker, imune àquele ataque. Sem perder tempo, Edwards fugiu imediatamente, lançando uma barreira inquebrável de nível 3 que prendeu os aldeões com o monstro, usando-os descaradamente como isca para salvar a si mesmo. Desgostoso, Eftal interveio com um Sarif de Spell de nível 6, quebrando a barreira com facilidade em um segundo. Para não se destacar, ele planejou usar um feitiço de nível 3 para camuflagem, seguido de um nível 9, para que todos achassem que ele usará apenas o primeiro. Mas, para sua surpresa, apenas o nível 3 foi o bastante para derrotar o Berserker, incendiando completamente e deixando um cheiro agradável de carne assada. Edwards caiu no chão, incrédulo, e o tutor explicou que Eftal havia forjado e refinado a magia, elevando o poder do nível 3 para o equivalente a um nível 5, algo que ele não entendia como um garoto de 15 anos conseguia fazer. Eftal achou estranho que Edwards não fizesse algo tão básico, pois até um nível 1 poderia ter vencido se refinado corretamente. Enquanto todos se aglomeravam em volta da carcaça, discutindo se poderiam comê-la, Eftal escapou sem ser visto. Antes de sair da cidade, confrontou Edwards e ordenou que ele mostrasse respeito aos mais velhos, pois aquele tutor sabia muito mais sobre a arte da magia. O velho tutor se emocionou com o elogio. Em seguida, Eftal afirmou que o que Edwards fez foi tentativa de assassinato, e, graças à sua intervenção, foi apenas tentativa, mas ainda era crime. Criminosos não tinham direito a possuir escravos, então ele deveria libertar a garota e se entregar. Aterrorizado, Edwards obedeceu e libertou a escrava. Eftal seguiu viagem, mas notou que a garota o seguia. Ao confrontá-la, ela pediu que ele se tornasse seu mestre, pois, sem um vínculo, seria presa como fugitiva. Explicou que seu clã foi escravizado por humanos desde a guerra perdida há muito tempo. Eftal sabia que libertar um escravo exigia burocracia, mas a garota revelou ser parente distante de Merlin, a diretora da Academia Altina. Eftal ficou radiante ao saber que Merlin prosperou após 400 anos e se tornou a maga demônio mais forte, e como demônios viviam muito, ele poderia vê-la novamente. Como não podia deixar uma parente de Merlin sofrer, concordou em ser seu mestre temporário. A garota se apresentou como Anastasia. Chegaram à cidade ao pôr do sol, e Eftal explicou que estavam ali para o exame de admissão da Academia de Magia no dia seguinte. Anastasia estranhou ele querer estudar sendo tão poderoso. Ele procurou uma pousada, mas, ouvindo o estômago dela roncar, decidiu levá-la para comer em um restaurante luxuoso. Ela se preocupou com os preços, mas ele a tranquilizou, dizendo que era importante comer bem antes de um grande dia. Ao entrarem, o anfitrião estranhou a presença dela, mas os levou a uma mesa. Anastasia notou os olhares de desprezo, mas Eftal os ignorou. Ele então viu que ela estava sentada no chão e perguntou o motivo. Ela explicou que escravas deveriam se ajoelhar ao lado do mestre para responder prontamente às necessidades. Eftal ordenou que ela se sentasse à mesa com ele, achando que isso era óbvio. Surpresa, ela obedeceu e achou a cadeira confortável, sorrindo. Contudo, o garçom se aproximou e informou que o restaurante proibia escravos nas cadeiras, dizendo que era um estabelecimento para a elite, e questionou se Eftal tinha dinheiro para pagar, sugerindo que um funcionário cometera um erro ao sentá-lo. Anastasia sugeriu que fossem para uma barraca, mas Eftal colocou 3 Dragon Drops sobre a mesa, cada um valendo mais de 500 ouros, o que deixou o garçom completamente sem palavras. Eftal abriu o casaco, mostrando que tinha muitos mais. O garçom pediu desculpas, e Eftal mandou que ele ficasse com o troco e servisse toda a carne boa que tivessem. A equipe mudou o tratamento, levando-os à sala VIP e preparando um banquete. Eftal explicou que o dinheiro era de sua mãe, dado para a viagem. Quando a comida chegou, Anastasia relutou em comer, sem saber se uma escrava poderia participar daquela refeição, pois nunca fora tratada assim. Eftal disse que ela podia considerar aquilo como um sinal de que ele estava feliz em tê-la por perto, embora ela não entendesse bem o significado. Ele mencionou que ela sofrerá muitas injustiças e que era possível que ele, sem querer, a maltratasse. Se isso acontecesse, ela deveria ficar com raiva dele. Anastasia, porém, não entendia o conceito de raiva, tão condicionada à escravidão que esquecera o que era sentir raiva. Eftal explicou que, quando algo a incomodasse, ela podia dizer. Ela finalmente entendeu, e ele sugeriu que praticassem a eliminação dos hábitos de escrava, pedindo que ela tentasse ficar com raiva dele, mesmo que não estivesse irritada. No dia seguinte, foram à Academia Cone para se registrar. Anastasia agradeceu pelas roupas novas, mais bonitas e confortáveis. Eftal sorriu, dizendo que combinavam com ela e que ficava feliz que ela gostasse. Ela notou a enorme fila de candidatos, e ele explicou que a academia era difícil de entrar, mas graduados nunca ficavam desempregados. Ele sugeriu que ela também fizesse a prova, pois tinha muito talento por ser parente de Merlin, mesmo que distante. Ele se inscreveu para ambos. Quando todos os candidatos estavam reunidos, um homem anunciou que a primeira fase do exame começaria, uma batalha real, onde devem lutar até que apenas 5 permaneçam no ringue.
O fiscal Frank admite que adora empregos assim, pois é pago para basicamente não fazer nada além de assistir crianças brigarem. Mas confessa que fica entediante pela falta de novatos promissores. Olhando para o campo, vê Anastasia e Eftel cercados pelos outros examinandos, reconhecendo isso como algo comum, já que as pessoas miram nos que parecem fracos. Porém, um instante depois, todos são arremessados por Eftel com um chute de reforço físico. O instrutor fica impressionado com o fortalecimento corporal naquela idade, mas avisa que, numa batalha real, provar força atrai ainda mais oponentes. Certamente, são cercados novamente. Eftel pede que Anastasia resolva, e ela lança uma magia de vento nível 3, soprando 16 pessoas para fora do ringue de uma só vez. Os alunos não acreditam, pois uma caloura não deveria usar magia desse nível. Anastasia pensa que exagerou, mas Eftel a elogia e pergunta se ela realmente precisa dizer o encantamento inteiro toda vez. Todos riem, pois é básico que magias precisam de encantamento. Eftel afirma que não é tão difícil pular o encantamento com esforço. Para demonstrar, lança várias magias de vento nível 4 simultaneamente, criando uma corrente tão poderosa que elimina todos, exceto eles. Eftel e Anastasia passam dessa etapa. Assim, partem para a prova escrita. Eftel, que passou quase toda a vida passada estudando magia, não acha as perguntas desafiadoras, mas se surpreende com a quantidade, quase não terminando a tempo. Anastasia fica chocada ao saber que ele respondeu todas, pois na prova escrita só se deve responder as perguntas da sua melhor área. Eftel não acredita que se estressou à toa. Quando as provas são corrigidas, o reitor descobre que um candidato tirou 948, uma nota inédita, já que as notas geralmente ficam na casa das centenas. Ele suspeita de fraude, mas Frank entra e o informa que viu Eftel na prática, conjurando 4 magias de nível 4 em paralelo, então a nota deve ser justa. O reitor fica chocado, pois os alunos daqui só conseguem nível 4 após a formatura, e nem os professores são capazes disso. Ele passa a cogitar se Eftel seria o segundo advento do lendário Mago dos Trovões. Depois, os resultados são afixados. Anastasia acha seu nome na turma especial e, animada, abraça Eftel em público. Eftel volta a procurar o seu nome, mas, para seu choque, ele não está na lista principal. Anastasia não entende, e Eftel cogita se fizeram um teste de aptidão mágica e descobriram que ele não tem talento. Ela quer reclamar com o reitor, mas nota uma placa dourada ao lado com o nome de Eftel listado como aluno especial de elite. Ele fica aliviado, mas preocupado com o significado disso. Pesquisando, descobrem os benefícios, mensalidade, moradia, alimentação e mesada gratuitos. Porém, na letra miúda, Eftel vê que, em troca, deve participar de eventos em nome da escola, tornando-se basicamente um mascote, exatamente o oposto do que ele queria, que era pesquisar magia em paz para superar seu gargalo. Contudo, sente que já não tem escolha. Andando pelos corredores, Eftel vê Merlin conversando com alguns professores e a reconhece instantaneamente. Ele se esconde, pois, embora feliz em revê-la, seria péssimo se ela o chamasse de mestre em público, chamando atenção. Com o tempo que passaram juntos, ela certamente o reconheceria. Ele decide se revelar depois, em particular. Segurando Anastasia, ele se afasta. Mas Merlin sente sua presença familiar e se vira, mas ele já dobrou a esquina. Ela ri da própria loucura, pensando que alguém morto há 400 anos não surgiria do nada. Porém, ela o vê do outro lado do corredor, percebe semelhanças, corre até ele e pergunta sobre a relação com o mago lendário. Eftel quer dizer a verdade, mas há muitas testemunhas, então inventa uma desculpa e foge com Anastasia. No parque, almoçando, Eftel pergunta o que Anastasia achou de Merlin. Para sua surpresa, ela não a reconheceu. Embora tivesse dito ser parente, era exagero, pois tem ancestrais comuns de 10 gerações atrás, quase nada. Eftel se pergunta o que Merlin faz ali, já que pensava que ela fosse diretora de outra academia. Descobre que ela veio como convidada especial para recepcionar os novos alunos. Ele se alivia por ela não ser professora, mas decide que deve contar sobre a reencarnação antes que a situação piore. Porém, ele é chamado ao palco para discursar como representante especial, e Merlin ouve seu nome completo, ficando ainda mais desconfiada. No almoço, garotas rodeiam sua mesa. De repente, Merlin se aproxima, bate uma pilha de papéis na mesa e as intimida a sair. Sentando-se, pergunta diretamente se ele conhece o conceito de reencarnação. Eftel se surpreende com a rapidez da dedução, mas lembra que ela sempre foi esperta. Tenta disfarçar, mas Merlin é séria, examinou as provas dele e notou que todas as respostas usavam teoria mágica de 400 anos atrás, não a moderna. Eftel percebe o erro. Merlin se desculpa por se exaltar, mas afirma que ele deve ter alguma conexão com seu mestre, senão não teria fugido dela antes. Eftel quer contar tudo, mas com muitos olhos, opta por uma opção mais segura. Sussurra que é descendente do Imperador dos Trovões. Merlin não acredita, mas Eftel explica que o Imperador manteve segredo e ensinou seus truques ao filho ilegítimo, que foram passados por gerações até ele. Para convencê-la, menciona que o Imperador morreu em desespero por não ter aptidão mágica. Merlin o cala imediatamente, pois ela escondeu esse fato a vida inteira para proteger a reputação dele, e saber disso prova a ligação. Ela fica magoada por seu mestre não ter contado, mas aceita a história.
Então, ela diz que quer ver do que ele é capaz, desafiando para um duelo simulado hoje, já que praticou tudo que seu mestre ensinou. Eftel não gosta da ideia, pois lutar contra alguém famoso como ela traria atenção indesejada. Ele sabe que pode recusar, mas uma parte dele também quer ver o que sua aluna conseguiu realizar nos últimos 400 anos. Então ele concorda em enfrentar Merlin nos duelos simulados. O evento foi criado para que alunos e professores pudessem se enfrentar como forma de demonstrar a diferença de força entre eles. Nenhum aluno é realmente esperado para vencer, mas com tudo que Eftel fez até agora, ele tem grande parte do corpo estudantil, principalmente suas fãs, convencida de que ele pode conseguir. Quando a luta está prestes a começar, Eftel sugere a Merlin que comecem devagar com um teste de habilidades, e ela concorda. Ela diz a Eftel que ele pode ir primeiro. Ele corre e lança um feitiço de fogo de nível 6 contra ela. Merlin é pega de surpresa, pois nunca esperou que ele usasse magia desse nível sem invocação. Ela fica envolta em chamas, e todos ficam horrorizados, achando que Eftel a incinerou. Mas de dentro das chamas, Merlin ri e se desculpa por tê-lo subestimado. Ela revela que bloqueou o fogo com uma parede perfeita de nível 7. Eftel se orgulha do quanto Merlin evoluiu, e ela fica impressionada que alguém tão jovem tenha tamanha força. Mas Merlin não recua e prepara seu próprio feitiço de fogo de nível 6. Eftel sorri enquanto a bola de fogo se aproxima, pois é a primeira vez que enfrenta alguém que sabe lançar magia de verdade desde que reencarnou. Ele está se divertindo. Ele decide usar a mesma defesa que Merlin usou, mas ela se ofende por ele estar sorrindo enquanto luta. Então ela voa e lança outro feitiço de fogo. As chamas colidem com o escudo de Eftel novamente, e a multidão teme que ele não sobreviva a 2 golpes consecutivos. Ao pousar, Merlin se gaba, dizendo que normalmente leva tempo para lançar um segundo feitiço após um poderoso, mas que, ao dominar os ensinamentos de Eftel, é possível lançar feitiços de alto nível quase sem recarga. Ela achou que finalmente o superara, mas Eftel, de dentro das chamas, diz que já conhece essa técnica e que está usando agora. Ele ativa um feitiço de geada de nível 7 para neutralizar as chamas. Merlin se choca, pois Eftel não só teria lançado o escudo imediatamente, como também teria previsto que ela usaria fogo. Mas ele não para, lança em cadeia um feitiço de gelo contra ela. Ela mal tem tempo de criar uma barreira. Eftel a parabeniza por reagir, mas diz que pode ir mais rápido e começa a lançar múltiplos feitiços de gelo de nível 7 em cadeia. Merlin acompanha o ritmo, lançando barreiras em cadeia, mas Eftel envia um pingente de gelo ainda mais forte. Merlin percebe que ele está a testando, não tentando sobrepujá-la. Ela levanta uma barreira, mas mesmo com maior refinamento de mana, é empurrada para trás. Eftel explica que a conjuração dela tem pequenas imperfeições, e essas inconsistências permitem que seus ataques rompam a defesa. Merlin se lembra de como seu mestre a corrigia até no meio da batalha, e isso a motiva. Ela se aprofunda e conjura múltiplas paredes perfeitas em camadas, bloqueando o pingente. Eftel se anima ao vê-la conseguir, pois prova que ela entendeu o conselho. Mas ele a lembra que a conjuração múltipla exige muito foco, deixando aberta ataques. Ele corre para aproveitar a abertura, mas Merlin antecipou o movimento e colocou um teletransporte para sair do caminho. Enquanto Eftel ainda está no meio do golpe, ela lança outra bola de fogo, esperando encerrar a luta. A multidão acha que Eftel está acabado, mas Merlin sorri ao ver que o feitiço não o atingiu. Ele está atrás dela, com um feitiço pronto para disparar. Ele explica que antecipou a antecipação dela e se teletransportou. Merlin admite que não viu isso chegando e acha engraçado, pois Eftel a derrotou usando táticas que seu mestre usaria. Mesmo tendo praticado isso por 400 anos, ela se sente nostálgica. Ela pede mais uma rodada, para testar seu ataque mais forte. Se ele parar, ela admite a derrota. Eftel concorda. Merlin começa a lançar seu feitiço mais poderoso, mas Eftel se decepciona ao ver que é apenas um martelo de Thor de nível 8. Merlin diz para ele prestar mais atenção, e Eftel percebe que há um segundo círculo na outra mão dela, ela está conjurando duplamente. Ele desvia do segundo raio. Merlin revela um terceiro círculo no pé e um quarto no outro pé, ela está conjurando 4 vezes o martelo de Thor. Eftel nunca viu isso, nem em sua vida passada. Ele admite que controlar 4 pontos de conjuração para um feitiço tão alto exige concentração incrível, e se orgulha do que sua aluna conseguiu. Para mostrar sua sinceridade, Eftel decide ir com tudo e usa seu feitiço de raio de nível 10 Merlin dispara o martelo quádruplo, mas Eftel sorri, feliz por ver seu crescimento, embora ela ainda esteja longe de alcançá-lo. Ele ativa o feitiço, e um raio ofuscante domina completamente o ataque dela, enviando ondas de energia pela arena. Merlin reconhece o feitiço original de nível 10 de Eftel, e sabe que só ele poderia lançá-lo. Ela se prepara para o impacto, mas Eftel cancela o feitiço antes de acertá-la, pois nunca quis machucá-la. Ele a flutua até o chão. Merlin percebe que foi tolo em acreditar que ele era um mero descendente, pois só seu mestre poderia prever movimentos tão perfeitamente e usar aquele feitiço. Quando Eftel se aproxima, ela pede a verdade. Ele admite que é seu mestre reencarnado e a parabeniza, pois o último feitiço o impressionou. Merlin fica radiante e chora de alegria, pois esperou 400 anos por esse momento. Anastasia corre até Eftel para avisá-lo sobre um problema, mas Merlin nota que ela o chama de mestre e conclui que é sua escrava.
Ela o repreende por ter uma escrava sendo ainda estudante, mas Eftel explica que Anastasia se meteu em problemas e ele só está ajudando. Anastasia se apresenta, e Merlin fica desconfiada, mas confia nos motivos de Eftel. Anastasia avisa que uma multidão está vindo. Eftel se vira e vê literalmente todos das arquibancadas correndo na empolgação, pois nunca viram magia tão incrível. Ele percebe que deveria ter esperado por isso, já que não se segurou na luta, mas não era assim que queria sua vida escolar. Merlin pergunta por que ele se matriculou na academia, e Eftel explica que queria estudar magia como aluno para melhorar. Merlin tem uma ideia. Ela pega a mão de Eftel e correm para escapar da multidão. Mais tarde, Eftel, Merlin e Anastasia ainda andam, e Eftel se pergunta quanto falta. Merlin diz que estão quase lá, e ele começa a reconhecer o lugar. Chegam a uma mansão escondida na floresta, e Eftel reconhece sua antiga casa da vida passada. Ele se surpreende que ainda esteja de pé após 400 anos, mas Merlin a manteve. Ela diz que ele vai esperar enquanto cuida da papelada. Eftel pergunta qual papelada, e Merlin revela que vai adotá-la oficialmente, junto com Anastasia, como filhos dela. Eftel fica chocado com a ideia, mas Merlin acha lógico e promete fazer tudo rapidamente para que ele possa se matricular na academia dela. Eftel fica sem palavras, e Merlin ri sozinha, pois nunca imaginou que iria para a mesma escola que ele. Ela fala sobre fazer um uniforme, mas Eftel pede calma. Merlin explica que usará sua autoridade como diretora da Academia Lenena para transferi-lo o mais rápido possível, e com ela lá, ele não terá problemas. Eftel se surpreende ao saber que ela quer que ele estude na Academia Altena, mas ela diz que é uma ótima ideia, principalmente porque passará mais tempo com ele. Eftel reflete e percebe que, com Merlin como diretora, teria acesso a todos os recursos para sua pesquisa, e também gosta da ideia de passar tempo com ela. Então ele concorda com o plano e agradece a Merlin por sempre cuidar dele. Ele decide ir até o tesouro. Já que agora ele pode usar uma espada, quer experimentar uma das armas que guardou lá embaixo em sua vida passada. No entanto, enquanto ele e Anastasia desciam o corredor em direção ao tesouro, o caminho deles é subitamente bloqueado por uma lâmpada mágica, que invoca um gênio. O gênio exige que eles parem e diz que o tesouro é proibido, então eles não têm permissão para entrar. Em seguida, ele ameaça atacar se eles não forem embora imediatamente, assumindo que são ladrões, e Anastasia fica absolutamente aterrorizada. Mas Eftel calmamente diz ao gênio que eles não são ladrões e que ele só está aqui para pegar sua katana, Rairi. O gênio fica indignado que uma criancinha ousaria afirmar que Rairi pertence a ele, porque o gênio sabe muito bem que a lendária espada Rairi é posse do Imperador do Trovão. E ela é tão poderosa que Merlin ordenou que ele garantisse que ninguém sequer chegasse perto dela. Ele supõe que Eftel e Anastasia devem ser alunos de Merlin ou algo assim, já que estão na mansão. Então, ele vai ser tolerante com eles e não atacar. Mas ele os avisa que é melhor ir embora enquanto ele ainda está sendo gentil, pois até ele tem seus limites. Eftel entende porque há um mal-entendido e tenta explicar que ele tem o direito de estar ali. Mas o gênio se irrita e grita com Eftel para parar de mentir e cair fora de uma vez. Ele então começa a falar sobre como não consegue acreditar que aquela velha bruxa aceitou um aluno como ele. E ele até menciona que ouviu dizer que o mestre de Merlin era completamente desprovido de talento mágico. Então ele supõe que toda a lenda sobre o poder do Imperador do Trovão deve ser exagerada. Ouvir o gênio dizer isso atinge um nervo em Eftel. Então ele friamente exige saber onde está a katana. E até o gênio se assusta com quão intenso ele soou naquele momento. Então ele acaba apontando para Eftel onde ela está. Mas ele o avisa que ele só vai se machucar, porque a espada tem magia de proteção que vaporizará qualquer um que a tocar. No entanto, Eftel simplesmente pega a espada e instantaneamente conjura dissipar magia de nível 8 para se livrar do feitiço de proteção. E quando o gênio vê isso, ele fica aterrorizado porque não tinha ideia de que Eftel era capaz de usar magia daquele nível. Momentos depois, Merlin entra e começa a encarar o gênio com raiva, porque ela podia ouvi-lo chamá-la de bruxa lá de fora e ela ameaça eviscerá-lo se ele a chamar assim mais uma vez. Nesse momento, Eftel percebe que Merlin está aqui. Então, ele a cumprimenta e Merlin instantaneamente se acalma quando começa a falar com Eftel. Ela pergunta o que ele está fazendo aqui embaixo. Então, Eftel diz a ela que lembrou que sua espada estava aqui, então ele pensou que poderia conseguir um bom uso dela. Agora, ouvindo Merlin se referir a Eftel com tanto respeito, o gênio finalmente junta todas as peças e percebe que Eftel deve ser o genuíno Imperador do Trovão. Ele imediatamente começa a se desculpar com Eftel por sua grosseria anterior. Mas Eftel diz que está tudo bem, já que ele não está tão chateado com isso. No entanto, ele pede ao gênio que lembre de seu rosto e do de Anastasia, porque eles vão morar aqui a partir de agora e ele não quer que outra situação como essa aconteça novamente. Depois disso, Merlin leva Eftel e Anastasia para a cidade para tirar as medidas dos novos uniformes deles e fazer uma boa refeição. Mas mesmo depois de tudo isso, ainda há muito tempo para matar. Então Merlin pergunta a Eftel o que ele quer fazer agora. Ouvindo que o grupo está procurando por algo para fazer, a dona do restaurante fala e diz a eles que eles podem se divertir participando da caça ao tesouro da cidade. Eftel não tem ideia do que é isso. Então, a senhora explica que há vários tesouros escondidos por toda a cidade. E o objetivo da caça ao tesouro é encontrar o maior número possível desses tesouros. Você fica com qualquer tesouro que encontrar.
E além disso, quem coletar mais tesouros ganhará o grande prêmio, uma viagem com todas as despesas pagas para uma fonte termal. Merlin gosta da ideia de fazer uma viagem para uma fonte termal, porque parece muito relaxante. Então, ela diz a Eftel que acha que eles deveriam participar, mas Eftel não tem certeza se vale realmente o esforço. No entanto, nesse momento ele percebe Anastasia olhando fixamente para um dos posteres da caça ao tesouro. E já que tanto Merlin quanto Anastasia querem fazer isso, ele decide ir em frente. A Anastasia está de olho em um dos tesouros em particular, então Eftel quer pegá-lo para ela. Mas de acordo com o pôster, o tesouro tem um feitiço de metamorfose lançado sobre ele para dificultar que as pessoas o encontrem. A Anastasia sugere que Eftel poderia lançar o feitiço de dissipar que ele usou antes para desativar a magia de metamorfose, para que eles possam ter mais facilidade em encontrar o tesouro. Mas Merlin diz a ela que provavelmente não é uma boa ideia, já que se Eftel usasse um feitiço de dissipação tão forte aqui, ele acabaria dissipando outros feitiços também. A Anastasia não entende o que Merlin quer dizer. Então, ela explica que, embora você não possa ver, há muitos feitiços lançados por toda a cidade que ajudam as pessoas no dia a dia. E se Eftel dissipasse acidentalmente todos esses feitiços, isso jogaria a cidade no caos. Então, essa não é uma opção. No entanto, Eftel diz que ele pode simplesmente mirar especificamente na magia de metamorfose para garantir que nenhuma outra magia seja afetada. Merlin fica surpresa ao ouvir isso, já que ela não achava que fosse possível, mas se alguém pode fazer isso, é Eftel. Eftel consegue executar o feitiço perfeitamente, revelando a localização de todos os tesouros. E graças a isso, ao anoitecer, ele e os outros conseguiram reunir mais tesouros do que qualquer um, ganhando os ingressos para a fonte termal. Depois disso, Eftel vai para casa enquanto Anastasia e Merlin vão para a fonte termal, já que ele não estava a fim de ir. E mais tarde, durante a noite, depois que Merlin volta, ela vai até Eftel e pergunta se ele tem um momento para conversar, porque há algo que ela gostaria de discutir com ele. Eftel percebe que provavelmente é algo sério. Então, ele pergunta o que é, e Merlin explica que quando ela e Anastasia foram para a fonte termal juntas, ela queria ter certeza de que Anastasia tinha um corpo digno de atender às necessidades de Eftel à noite. Então, ela passou um longo tempo apalpando-a por toda parte. Eftel dá um tapa na cabeça de Merlin quando ouve isso, porque ele não tem esse tipo de relacionamento com Anastasia. E mesmo se tivesse, ainda assim não seria certo tocar nela assim do nada. Merlin pede desculpas, mas há na verdade outra coisa que ela queria falar, porque enquanto ela tocava Anastasia, ela percebeu que ela tem uma marca de escravo especial, e ela queria saber se Eftel estava ciente disso. Eftel fica em silêncio depois que ela diz isso, mas ele confirma que escolheu manter Anastasia ao seu lado apesar de saber sobre a marca de escravo especial. Merlin não consegue entender por quê, já que a marca de escravo é o equivalente a andar por aí com uma bomba relógio. Mas Eftel não quer ouvir objeções sobre o assunto, já que não tem intenção de abandonar Anastasia por causa disso, e diz a Merlin para deixar o assunto de lado, porque ele não quer discutir isso mais. No dia seguinte, Eftel e Anastasia estão prontos para começar na academia de Merlin como novos alunos. Mas no segundo em que pisam no campus, Eftel é imediatamente recebido com olhares hostis de todos os alunos presentes, porque esta academia é uma que admite principalmente demônios e elfos, e as outras raças não se dão particularmente bem com humanos. Então eles ficam indignados com a ideia de ter um aluno humano na turma deles. Eftel mais ou menos esperava isso, já que depois de tudo o que aconteceu na guerra todos aqueles séculos atrás, mesmo que a paz tenha sido finalmente alcançada, eles ainda têm um ódio latente pelos humanos. Então é natural que eles o menosprezem. Ele decide apenas ignorar, já que no final das contas seu objetivo é estudar magia aqui, não fazer amigos. Mas nesse momento, Eftel percebe que Anastasia está paralisada de medo por algum motivo. Então, ele pergunta se algo está errado, mas ela se recupera e diz que está tudo bem. Um dos demônios chama a atenção de Eftel e pergunta como ele conseguiu entrar em uma escola como essa, já que não há como um humano passar no exame de admissão aqui. Ele aposta que Eftel deve ter usado algum tipo de contato para subornar seu caminho para dentro da academia. E por mais habilidoso que Eftel possa ser, ele na verdade não pode negar isso, já que Merlin mexeu muitos pauzinhos para aceitá-lo. Então, ele escolhe não responder à provocação de Abby. Ele então se senta enquanto todos os outros na turma o encaram com desprezo, porque assumem que ele mal sabe usar magia e não merece estar aqui. Depois de um tempo, uma garota elfa se aproxima de Eftel e se desculpa pelo que Abby disse, já que foi um pouco duro demais. No entanto, o fato ainda permanece que os humanos não são bem-vindos aqui. E embora ela seja uma das poucas que não discrimina com base na raça, ela discrimina com base no talento. E o orgulho dela não permite que ela fique na mesma turma que alguém que não merece estar aqui. Então ela diz a Eftel que se ele quiser sobreviver nesta escola, ele deve fazer o possível para manter a cabeça baixa e ficar longe da vista deles. Eftel consegue entender por que todos na turma assumem que ele não sabe usar magia, já que é verdade que as outras raças têm mais potencial mágico geral do que os humanos. E Eftel já viu por si mesmo quão fraca a magia dos humanos se tornou ao longo dos anos. Nesse momento, a porta da sala de aula se abre, para a surpresa de Eftel e de toda a turma, Merlin é quem entra. Merlin se dirige a toda a turma e diz a todos que, a partir de hoje, ela vai ensinar pessoalmente esta turma. Todos os alunos ficam chocados ao ouvir isso, já que Merlin quase nunca dá aulas pessoalmente.
E o ego de Abby lhe diz que ela deve ter ouvido falar sobre o quão habilidoso ele é e quis ver o que ele é capaz por si mesma. Mas Merlin na verdade não tem ideia de quem é Abby. O orgulho de Abby fica ferido quando ele descobre que Merlin não sabe quem ele é. Então ele diz a ela que é o que tem as melhores notas de toda a turma. Mas embora isso seja certamente impressionante, ela diz a Abby que não veio aqui por causa dele, mas sim por causa de Eftel. Os alunos não conseguem acreditar que Merlin realmente se interessou por um humano insignificante. E Abby agora está ainda mais certo de que Eftel só deve ter conseguido entrar aqui através de contatos. Merlin não se surpreende que alguém como Abby pensaria isso. Mas ela diz a ele que só um mago de terceira categoria julgaria as pessoas com base em estereótipos como esse. Na verdade, ela diz a toda a turma que eles devem prestar muita atenção em Eftel, porque observá-lo os ajudará a dissipar todas as noções preconcebidas que têm sobre os humanos. Merlin estava dizendo tudo isso para tentar fazer os alunos entenderem o quão incrível Eftel é. Mas isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido com ele, porque agora toda a atenção está voltada para ele. Então, é impossível para ele simplesmente se misturar no fundo e focar em sua pesquisa como ele queria. Depois da aula, Abby e seus capangas se aproximam de Eftel porque ainda não conseguem aceitar que alguém como ele tenha conquistado o favor de Merlin. Eles perguntam a Eftel quem ele realmente é. Mas Eftel realmente não sabe como responder a essa pergunta. E antes que ele possa pensar em uma desculpa, Abby de repente o acusa de ser o brinquedo daquela velha bruxa. Ele diz que ouviu que Merlin frequentemente ensina magia a órfãos humanos pobres em seu tempo livre. E ele supõe que ela deve ter levado Eftel para seu próprio prazer porque ela o achou bonito. Mas Eftel não gosta nada de Abby espalhar boatos em nome de Merlin assim. E ele fica tão irritado que está prestes a perder a calma. Mas ele se acalma, porque bater em Abby só tornaria sua vida escolar aqui mais complicada do que já é. Mais tarde, Merlin está dando aula novamente e ela diz a todos que a competição interna das turmas está chegando e ela ainda precisa selecionar um candidato para a posição de espadachim mágico. Ela imediatamente se vira para Eftel, com a intenção de escolhê-lo para a posição, mas Eftel se abaixa debaixo da mesa porque não quer que ela o destaque ainda mais do que ele já foi. Nesse momento, Abby levanta a mão e diz que gostaria de se voluntariar para a luta de espadachim mágico. E tecnicamente, Abby é adequado para a posição, mas Merlin realmente esperava que Eftel se voluntariasse. No entanto, Eftel não tem intenção de se colocar no centro das atenções novamente. Mas quando ele pensou que estava salvo, Anastasia de repente levanta a mão e diz que gostaria de indicar Eftel para a posição. E Eftel fica em choque, porque não entende por que Anastasia faria isso com ele. Enquanto Abby tem um sorriso enorme no rosto, já que agora que Eftel foi indicado, ele vai ter a chance de humilhá-lo. O duelo entre Abby e Eftel é oficialmente marcado, e Merlin anuncia que quem vencer receberá a posição de espadachim mágico na competição. As regras do duelo estabelecem que nenhum deles pode usar magia e deve lutar apenas com suas habilidades de esgrima para vencer. Mas Eftel não tem intenção real de vencer, já que isso só chamaria mais atenção para ele. Ele acha que Abby parece bem forte, então planeja dar um chute fingido e, depois que Abby desviar, Eftel pode perder de propósito. Para sua surpresa, quando ele dá o chute, ele acerta diretamente o rosto de Abby porque ele não teve tempo suficiente para reagir. Eftel fica surpreso que Abby não conseguiu reagir a um chute como esse e supõe que deve ter sido apenas um acaso, ou que Abby apenas o deixou acertar o chute. Mas não é esse o caso, porque um segundo depois, Abby cai como um saco de batatas. Os outros ficam chocados com a facilidade com que Abby foi derrotado, já que não perceberam que Eftel era tão forte. Então todos começam a conversar entre si e chegam à conclusão de que Eftel deve ser um humano que é ótimo em combate físico, mas péssimo em magia, e que Merlin o trouxe como um aluno especial porque quer expandir o currículo da academia para incluir esgrima. Merlin não tem ideia do que eles estão falando, já que ela nunca disse nada parecido. Mas Eftel acha que seria mais fácil se encaixar se ele apenas seguisse a história, então ele diz a todos que é de fato um espadachim admitido especialmente por ser muito forte. Enquanto todos os outros parecem reconhecer um pouco a força de Eftel, Abby ainda está cheio de desprezo e fúria depois que Eftel o fez de bobo. Naquela noite, Eftel se senta para jantar com Anastasia, e ela diz a ele que acha incrível ele ter derrotado um oponente forte com tanta facilidade. Eftel agradece pelo elogio, mas não está realmente orgulhoso da batalha, já que Abby era muito mais fraco do que ele imaginava. A Anastasia então pergunta a Eftel o que ele faria em uma situação em que sua força não pudesse ajudá-lo. Depois de pensar um pouco, ele diz que apenas se esforça muito para garantir que as coisas deem certo. A Anastasia diz que isso não é muito útil para ela, porque Eftel só pode dizer isso porque já é forte. Ela então pergunta se ele ainda diria isso se fosse um destino horrível que ele não pudesse mudar. Eftel diz a ela que ele já está praticamente enfrentando um destino horrível e imutável, porque veio aqui para pesquisar uma maneira de superar seu gargalo. Mesmo que possa parecer impossível, Anastasia admite que Eftel está certo e que sua perseverança é realmente incrível, mas em contraste, ela não é nem de longe tão impressionante quanto ele. Eftel tenta dizer que não é verdade, mas Anastasia aponta que ela é escrava dele e ainda não conseguiu ajudá-lo em nada. Então, para compensar, ela se oferece para servi-lo com seu corpo para que possa ser útil. No entanto, Eftel não tem intenção de ter esse tipo de relacionamento com Anastasia, então pede que ela apenas coloque as roupas de volta, porque tudo que ele quer é continuar passando tempo e compartilhando refeições com ela.
Ouvir isso deixa Anastasia realmente feliz, mas também muito triste ao mesmo tempo, porque ela sabe que não merece a gentileza de Eftel. No dia seguinte, Merlin e Eftel voltam para casa e descobrem que todo o tesouro foi esvaziado, e o gênio está em lágrimas pedindo desculpas a Merlin porque não esperava que isso acontecesse. Aparentemente, Anastasia veio mais cedo e, como Merlin já tinha dado seu aval por ela, ele decidiu deixá-la entrar no tesouro, mas ela acabou roubando tudo. Mesmo que Anastasia tenha acabado de traí-lo, Eftel não parece tão surpreso, já que ele sabe o que causou isso, assim como Merlin. Isso foi o resultado da marca de escrava especial que Anastasia tem em seu corpo junto com sua marca de escrava comum. Normalmente, mesmo sendo escrava, os senhores não podem dar ordens que resultem em morte ou em um crime. Mas há uma maneira de contornar essa regra com a criação de uma marca de escrava especial, que permite que um senhor dê qualquer ordem ao seu escravo. Mesmo que o escravo venha a ter um novo senhor, o dono da marca especial pode manter o controle sobre ele, e é por isso que Merlin estava tão preocupada com Eftel mantendo Anastasia por perto. Eftel tem certeza de que o verdadeiro senhor de Anastasia deve ter ordenado que ela os roubasse. Agora ele poderia simplesmente aceitar a perda e deixar Anastasia ir, mas não há maneira de ele fazer isso. Sophie diz a Merlin que ele vai trazer Anastasia de volta. Ouvindo isso, Merlin fica preocupada, pois acha que ele vai tentar algo louco, como quebrar a marca de escrava especial. Quando Eftel confirma que é exatamente isso que pretende fazer, ela diz que ele não pode, porque da última vez que alguém tentou quebrar uma marca dessas, isso levou à destruição de uma cidade inteira. Eftel está ciente disso, mas não importa para ele, já que não tem intenção de desistir. A marca de escrava especial é mantida por um deus besta, e se Eftel quiser se livrar dela, ele vai ter que lidar com o deus besta. Mas se ele falhar, pode resultar na destruição de toda a cidade. Merlin pergunta por que ele está disposto a ir tão longe por Anastasia quando mal a conhece. Eftel diz que é a mesma razão pela qual ele cuidou de Merlin naquela época. Ela estava em apuros, então ele a acolheu, e não importa o que aconteça, ele vai ajudá-la ao máximo que puder. O primeiro passo do plano é rastreá-la. Felizmente para Eftel, ele se certificou de colocar feitiços de rastreamento em todos os seus tesouros, então Anastasia vai acabar levando direto ao senhor que ordenou que ela roubasse dele. Depois de algumas horas empurrando um carrinho pesado, Anastasia finalmente chega à casa de seu verdadeiro senhor para dar um relatório sobre o que conseguiu, e acontece que seu senhor é Abi. Abi está eufórico porque nunca pensou que conseguiria colocar as mãos em um saque do cofre de Merlin, e tudo graças ao fato de Anastasia ter sido transferida para a mesma turma que ele. A Anastasia não esperava encontrar Abi ali, mas desde o momento em que ele a viu, ela não tinha mais permissão para desobedecer às suas ordens. Abi também exige saber por que Anastasia não o avisou sobre o quão forte Eftel era, porque ela fez com que ele passasse vergonha. Mas na realidade, após a primeira aula, Abi chamou Anastasia de lado e ordenou que ela criasse uma situação em que ele pudesse enfrentar Eftel em batalha. A Anastasia tentou avisá-lo que ele não era páreo, mas Abi estava cheio de si mesmo demais para ouvi-la, então ele apenas ordenou que ela fizesse o que ele disse sem mais uma palavra. Explicar isso só deixaria Abi com raiva, então Anastasia apenas diz que não tinha ideia de que Eftel era tão forte, e Abi aceita a resposta. Mais importante, porém, Anastasia pergunta se ele vai cumprir a palavra e fazer desta última vez que ele a ordena roubar. Abi admite que Anastasia fez um ótimo trabalho, porque as coisas que ela trouxe eram ainda melhores do que da última vez que ela roubou daquele mago do fogo. No total, isso já faz 5 vezes, então tecnicamente o contrato da marca especial foi cumprido para esta geração. Mas Abi deixa claro que, mesmo que o contrato tenha sido cumprido, isso não significa que a marca simplesmente vai desaparecer, pois se Anastasia acabar tendo filhos, a marca será transmitida a eles também, e eles serão forçados a servir a família de Abi assim como ela foi. Por enquanto, ele diz para Anastasia ir para o quarto enquanto ele discute com o pai o que fazer com ela agora. A Anastasia não tem escolha a não ser agradecer e obedecer. A Anastasia sempre volta depois de completar um roubo para dar um relatório a Abi, mas sempre se sente enojada consigo mesma, e se sente especialmente mal desta vez porque traiu a confiança de Eftel. Mas pelo menos agora está finalmente acabado. As únicas coisas em que ela consegue pensar são no que aconteceu com sua irmã quando Anastasia era pequena. Ela não via muito a irmã porque ela estava sempre fora da vila para trabalhar, e Anastasia a odiava porque sempre que ela voltava, era sempre má com ela, então elas brigavam sem parar. O pai delas corria para separar a briga e dizia que elas não deveriam brigar tanto. Mas Tatiana apenas mudava de assunto e, já que o pai estava ali, dizia que tinha algo para ele. Ela dava a ele um punhado de moedas de ouro e pedia desculpas por não conseguir mais, mas aquilo deveria ser o suficiente para eles se virarem por mais alguns meses. O pai de Tatiana ficava extremamente grato e pedia desculpas a ela também, porque sabia que devia ser difícil lidar com tudo sozinha. Mas Anastasia, por outro lado, não ficava nem um pouco grata e repreendia Tatiana por trazer tão pouco dinheiro quando ela podia sair e se divertir com todas as suas roupas bonitas. O pai tentava dizer a Anastasia para não dizer coisas assim, já que Tatiana trabalhava muito para proteger a família, mas Anastasia não entendia nada disso porque Tatiana quase nunca aparecia em casa, e quando aparecia, sempre era má com ela. Então Anastasia acreditava que Tatiana não se importava com ela e dizia que também a odiava. No entanto, quando ela dizia isso, Tatiana não ficava chateada nem discutia, apenas sorria. Depois disso, Anastasia não viu mais Tatiana até alguns anos depois, quando de repente várias carruagens chegaram à vila e uma lona foi jogada no chão contendo o corpo de sua irmã.
Anastasia ficou mortificada ao ver o corpo morto de sua irmã e não entendeu como isso pôde acontecer. Mas de repente, Abby e seu pai saíram da carruagem. Enquanto Anastasia ainda estava de luto, uma restrição mágica se formou em seu pulso enquanto Abby perguntava se aquela garota seria a próxima escrava especial. O pai de Abby então se virou para o pai de Anastasia e exigiu uma resposta, e o pai de Anastasia foi forçado a confirmar que ela era de fato sua segunda filha. Então Abby e seu pai ordenaram que os servos preparassem o ritual de transferência da marca. Foi então que Anastasia descobriu que seus ancestrais tentaram roubar e atacar o clã Portores 300 anos atrás, e como punição por se voltarem contra seus companheiros demônios, seu clã foi marcado com uma marca de escravo especial que seria passada de geração em geração, forçando-os a servir a família Portis para sempre. É por isso que agora cada geração da família de Anastasia é obrigada a apresentar 5 artefatos à família Portis. A irmã de Anastasia estava tentando suportar a tarefa sozinha e conseguiu obter 3 artefatos infiltrando-se em propriedades de nobres como escrava e roubando deles, mas acabou sendo pega e espancada até a morte. Agora seria trabalho de Anastasia cumprir o resto da cota para esta geração, então o ritual foi conduzido para transferir a marca especial para ela. Já se passaram 3 anos desde então, e Anastasia está feliz por finalmente poder deixar toda essa bagunça para trás porque conseguiu cumprir o contrato. Mas para sua grande decepção, quando Abby retorna, ele diz que quer que ela consiga mais 3 artefatos sozinha. Anastasia se levanta e grita que isso não fazia parte do acordo, mas Abby realmente não se importa, porque enquanto ela tiver aquela marca, ela tem que fazer tudo o que ele mandar. Quando Abby informou a seu pai que Anastasia conseguiu roubar a lendária espada Rin, e como ela foi tão bem, ele simplesmente não quis deixá-la ir ainda. Abby diz a ela que, se ela tiver sorte suficiente para sobreviver, então terá que ter alguns filhos para que possam passar a marca para a próxima geração infeliz. Anastasia ainda não consegue aceitar isso, porque se eles podem mudar as regras quando quiserem, então para que sua irmã morreu? Abby está se divertindo vendo Anastasia em tanto desespero, então decide contar um pequeno segredo. A briga que fez com que os ancestrais de Anastasia fossem marcados como criminosos e forçados a carregar a marca especial foi na verdade causada pela família Portis. Anastasia fica em completo choque, e Abby continua contando como sua família atacou os ancestrais dela e, depois de derrotá-los, os incriminou como culpados e os fez serem marcados como escravos por toda a eternidade. Isso sempre o faz rir quando vê a expressão no rosto deles ao descobrirem a verdade, e ele lembra que a irmã de Anastasia também teve a mesma expressão. Anastasia fica tão sobrecarregada que se levanta e sai da propriedade de Portis com uma expressão vazia no rosto. Abby apenas a deixa ir, porque não importa o que ela faça, enquanto tiver aquela marca, ela será forçada a voltar a cada 6 meses.